Como você é uma pessoa que se interessa pelo mundo dos livros, é um autor ou quer ser um autor, um escritor de livros, assine o meu canal, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho para você receber notificações de cada vídeo novo que eu postar, tá bom? Hoje eu vou dar dicas super práticas para você que quer escrever um livro, tá? Mesmo que você já tenha escrito algum livro antes, as dicas que eu vou dar são legais para um próximo livro, tá bom? Então vamos lá. Isso tudo depende, né, como você vai escrever um livro, principalmente do tipo de livro que você vai escrever, claro, né? Lógico que é completamente diferente você escrever um livro, uma biografia de um livro escolar, de um livro técnico, de um romance. E dentro dos romances, é lógico, você pode ter vários assuntos dentro dos romances, da mesma forma que dentro dos livros técnicos, dentro dos livros escolares, né, livros de esportes, livros de cômicos, seja lá o que for, tem livro para todos os gostos, não é mesmo? Então, varia muito. Mas existem algumas regras básicas e aqui, nesse vídeo, eu vou falar algumas dessas principais regras básicas que vão te ajudar, dicas, né, que vão te ajudar bastante a poder escrever um livro com uma qualidade editorial melhor. A primeira dica que eu dou é a seguinte: nunca esqueça quem é o público-alvo do seu livro, tá? Porque você está escrevendo para alguém, você tem que se comunicar com essa pessoa de uma maneira que ela queira receber essa informação. Você não pode falar com um leitor de um livro jurídico como se você estivesse fazendo um livro de literatura infantil. A linguagem é importante, isso eu estou falando óbvio, né? Mas você precisa saber quem é o seu público, porque às vezes não é tão fácil assim saber qual é o público do seu livro. Exato. Você pode ter uma ideia geral, mas você pode não saber exatamente qual é o público. Então pense um pouco para você poder falar com ele da melhor maneira possível. A segunda dica, que eu considero talvez a mais importante, é: faça um esqueleto do seu livro, esquematize o seu livro. Coloque num papel primeiro, não texto nem nada, mas o que vai constar no seu livro. Separe isso por capítulos, por exemplo. Você pode colocar que vai ter uma introdução, depois no capítulo 1, o que vai ser? O que você vai falar nesse capítulo 1? O que você vai falar no capítulo 2? Qual vai ser o capítulo mais importante do livro, onde vai ter o clímax, se for um romance, por exemplo, né? Qual o capítulo mais importante, onde você tem que focar mais informações ali? Quantos capítulos vão ter esse livro? E ele tem que ter começo, meio e fim, tá? Então, sempre, começo é uma preparação, seja lá se for um livro técnico ou um romance, tá? E você vai ter informações, uma crescente de informações, se for no caso de um romance, né, você vai fazendo a pessoa ficar curiosa e até chegar ao ápice do livro, tá? E depois você tem a conclusão do livro, tá? E essa conclusão você também tem que escolher se você quer que, vamos dizer assim, o ápice seja no meio do livro e depois você vai conseguir manter o interesse do público até o final, ou você mantém um suspense até o último capítulo onde tudo se desvenda. É uma alternativa. De qualquer forma, e se for um livro técnico, você tem que colocar qual é o conteúdo, para quem eu estou falando, o que eu preciso ter dentro desse livro. Então eu tenho que falar sobre assunto tal, 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 tal e tal. Esses assuntos você pode separar em capítulos. Tá? E vai ter alguns capítulos, mas de repente você, dependendo do tema, claro, que você estiver escrevendo, num livro técnico, por exemplo, você tenha que mesclar assuntos de vários capítulos. Então você tem que achar o momento certo para colocar isso. Crie esse esquema, esquematize o livro primeiro, porque senão você começa a se perder desde o início. Tá? Para mim, essa seria a dica mais importante que eu poderia te dar. Claro, tem formas de fazer isso, aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas esse é o segredo: esquematize o livro. A terceira dica, que eu acho bem legal também, e lógico, como eu disse, depende do tipo de livro, é sobre ilustrações. O seu livro vai ter ilustrações? Que tipo de ilustração vai ter? Vão ser desenhos, vão ser fotos? As fotos precisam ser coloridas, precisam ser preto e branca? Elas podem ser gravuras,
Ou, no caso do seu livro, não importa e é melhor que você não tenha fotos, ou desenhos, ou ilustrações, seja lá qual tipo de ilustração vai ter o livro, né? Você precisa determinar isso, porque alguns livros vendem bem, única e exclusivamente porque tem boas ilustrações, e outros não. A maioria dos romances, por exemplo, não tem, tá? Mas tem alguns que no meio você acha algumas páginas com algum desenho, por exemplo, alguma gravura, ou eventualmente uma foto, tá? Se, por exemplo, você está fazendo um romance baseado em fatos reais e você está falando de um personagem que existiu, você pode colocar lá. Se você estiver escrevendo uma ficção em cima da vida de Dom Pedro I, você pode colocar uma gravura de Dom Pedro I. Se você estiver fazendo uma ficção em cima da vida de Albert Einstein, sei lá, você pode pôr uma foto do Einstein lá no livro, ou várias coisas que façam sentido no decorrer da sua história. E claro, em livros técnicos, por exemplo, meu pai era veterinário, né? Ele tinha que colocar fotos. Ele ia falar sobre os tipos de raça de gado, por exemplo, ele tinha que colocar foto. Então as fotos eram imprescindíveis. Para alguns livros dele, fotos preto e branco já resolviam. Para alguns outros, não, tinham que ser fotos coloridas, porque tinha que determinar pela pelagem de algum animal, seja lá o que fosse, né, para poder que o leitor entendesse qual era o tipo de raça e como ela realmente era, né, para poder discernir na hora de ver dois animais de raças diferentes, qual é qual. Um é branco, o outro é preto, tudo bem, você faz isso em foto preto e branco. Agora, se um é castanho claro e o outro é castanho escuro, numa foto preto e branco você já não tem como deixar isso tão claro, e também não é tão agradável de ver. Mas ilustração é algo muito importante e você tem que levar em consideração na hora de fazer o livro. Por último, e uma dica também bem legal para você, é a forma de você escrever, a linguagem, tá? Então, a linguagem você tem como escolher. No romance, você pode usar narração, você pode usar dissertação, você tem várias formas, né, de escrever. Resumidamente, de uma maneira bem simplificada, num livro técnico, você tem que, sabendo o seu público, que foi sobre a primeira dica que eu dei, sabendo o seu público, você tem que ver qual tipo de linguagem que você vai usar. Se é um público infantil, claro, você vai usar uma linguagem mais simples. Se é para um público acadêmico, você vai ter que usar uma linguagem bem mais elevada, porque o público acadêmico não vai levar tão a sério o seu livro se ele for escrito numa linguagem de adolescente, numa linguagem de jovem, né? Agora, pelo lado contrário, se você fizer um livro para jovem numa linguagem muito rebuscada, ele vai falar: esse livro não é para mim. E vocês sabem que o jovem, nesse ponto, é bem seletivo. Se ele acha que é algo que não é para a faixa etária dele, que não é para ele, mesmo, a não ser que o conteúdo seja muito bom e ele precise daquele conteúdo, ele é refratário a isso, tá? Então, a escolha correta da linguagem é muito importante. Quando eu escrevi o meu segundo livro, na verdade, o Alemanha em 1938, que é um livro baseado em fatos reais, uma história real de família que aconteceu, quando eu comecei a escrever, eu inseri diálogos com travessão, tá? Diálogos que, é claro, coisas passadas na década de 30 eram diálogos fictícios, mas que encaixavam bem no contexto da história. Eu comecei a escrever esse livro, parei, e anos depois eu voltei. Quando eu li, para mim, a impressão que eu tive que aqueles diálogos não me convenciam, não eram realistas, pareciam fake, né? Então eu falei, eu vou tirar, eu vou fazer o livro só com a minha narração, tá? Então eu tirei completamente os diálogos e, na minha opinião, ficou melhor, tá? E é claro, não tem certo ou errado para isso, tem o gosto do autor, mas, claro, existe o certo no sentido de que para quem você está escrevendo, tá? Espero que tenham gostado dessas dicas. Você que vai escrever um livro, use-as. Se você já escreveu, reflita para um próximo, tá? E não se esqueça, dê um like aqui no meu vídeo, por favor, assine o meu canal e ative o sininho para receber
as notificações dos meus próximos vídeos. Tá? Um abraço!